Infelizmente, poucas pessoas fora do Sudeste Asiático lembram da tragédia dos campos de morte do Camboja, mas no final das décadas de 1970 e 80, quando a natureza maligna do regime daquele país, de 1975 a 79, foi divulgada na Europa e nos Estados Unidos, os atos absolutamente horríveis do regime de Khmer Vermelho se tornaram notícia de primeira página, um filme vencedor do Oscar e um hino de punk rock bastante popular. Holiday in Cambodia, dos Dead Kennedys, em 1980. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Politizei. Hoje você irá ver os processos que ocorriam nos campos de matança. Espero que gostem, vamos lá. Em 1996, um ator vencedor do Oscar foi morto em uma tentativa de roubo do lado de fora de sua casa em Los Angeles. Uma coisa trágica de acontecer com qualquer um, mas tornando esse ato sem sentido ainda mais trágico, o fato de que a vítima era o Dr. Haing S. Noor, neurologista. Ele veio para os Estados Unidos e construiu uma vida bem-sucedida como ator, retratando outra vítima e sobrevivente dos horrores do regime, Dit Pran. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel no filme Os Gritos do Silêncio. O Dr. Neuro havia sido obstetra em Phnom Penh, a capital do Camboja, quando os comunistas Khmer Vermelho assumiram o controle do país em 1975. Khmer Rouge significa Khmer Vermelho em francês, a cor do comunismo. Os franceses governaram o Camboja por 90 anos, até 1953. Khmer é a palavra em cambojano para o grupo étnico dominante no país. Os Khmer Rouge estavam no extremo esquerdo do espectro político, o extremo esquerdo. No momento em que assumiram o poder no Camboja, a China do presidente chinês Mao Zedong estava saindo de um período radical, a revolução cultural do grande proletariado, e Mao ele mesmo morreria em um ano, iniciando uma mudança na política chinesa. A ideologia dos Khmer Rouge fazia Mao parecer alguém vivendo no passado. Embora os Khmer Rouge buscassem orientação e apoio financeiro em Mao e na China, os líderes do movimento, especialmente seus dois principais líderes, Pol Pot e Nuon Chea, conhecidos como Irmão número 1 e Irmão número 2, viam a Coreia do Norte e a Albânia, os dois países comunistas mais isolados e repressivos, regimes na terra como seus modelos. As três nações acreditavam em autossuficiência total e profunda alteração. Embora a Albânia, a menor das três, tenha sido a única a se aproximar de seu objetivo. Durante o período de controle francês do país, muitos cambojanos se rebelaram. Alguns realizaram uma guerra de guerrilha em pequena escala e em grande parte mal sucedida. Muitas pessoas apoiaram a família real cambojana, mesmo que fossem uma marionete do governo militar francês. No entanto, o herdeiro do trono, o príncipe Norodom Sihanouk, conhecido no Camboja pelo título tradicional de Samdech Yuv, ou Pai Rei, tornou-se chefe de Estado em 1960 e novamente quando coroado rei em 93, eventualmente conduzindo o país à independência em negociações no pós-Segunda Guerra Mundial com a França. Como muitas outras pessoas no Sudeste Asiático entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos cambojanos foram atraídos pelo comunismo. Para eles, o movimento e a ideologia comunistas eram formas de superar os muitos problemas na região, incluindo a pobreza avassaladora, especialmente no campo, o domínio estrangeiro e a distribuição desigual de riqueza no país. Por muitos anos, a sociedade cambojana esteve dividida por várias linhas visíveis e invisíveis. A maior e mais óbvia delas era a diferença na vida das pessoas entre as cidades e o campo. A maior cidade de longe era a capital, Phnom Penh. Embora houvesse pobreza em Phnom Penh e outras cidades menores, também existia uma classe média de comerciantes e profissionais como médicos, além de uma elite rica proprietária de terras que detinha grande parte do campo. Muitos desses proprietários cobravam aluguel, mas nunca visitavam suas terras e eram detestados. Uma parte considerável dos proprietários de terras eram franceses, o que causava ainda mais ressentimento entre os cambojanos. Além disso, muitos da elite cambojana haviam adotado o francês, às vezes como primeira língua, e frequentado escolas francesas tanto no Camboja quanto na França. De maneira geral, muitas pessoas no campo sentiam bastante ressentimento em relação àqueles que viviam na cidade. Por outro lado, muitos habitantes de Phnom Penh viam as pessoas no campo como ignorantes, sujas e atrasadas. Além disso, o Camboja estava sujeito a influências de diversos grupos étnicos. Os maiores eram os Khmer, vietnamitas, chineses, Chams e tailandeses. O povo Cham era muçulmano e vivia ao longo da fronteira com o Vietnã.
Na Idade Média, os Khmer governavam um grande império que incluía a atual Camboja, Tailândia, Laos e partes de Myanmar e Malásia. O Império Mon Khmer atingiu seu auge em 1200, mas continuou sendo uma potência na região até cerca de 1700, frequentemente entrando em conflito com os vietnamitas, cujo território se expandiu da metade norte do Vietnã do Norte até a fronteira que conhecemos hoje. Ao longo dos séculos, ocorreu muita guerra étnica, e havia tensões entre diferentes grupos étnicos no Camboja, especialmente onde os Khmers eram uma parcela menor da população. O comunismo na Ásia prometia o fim das guerras de classe e étnicas, além de advogar pela derrubada das potências imperialistas europeias e seus colaboradores locais. Ironicamente, o homem que lideraria os comunistas vietnamitas, Ho Chi Minh, e os cambojanos que estabeleceriam sua própria forma de comunismo em seu país em 1975 foram educados na França. Alguns frequentaram escolas francesas, enquanto outros trabalharam. Ho Chi Minh, por exemplo, foi garçom e repórter. Todos eles tiveram contato com comunistas de todo o mundo enquanto estavam na França, incluindo os da União Soviética, tanto antes da Segunda Guerra Mundial quanto imediatamente depois. O líder soviético Joseph Stalin e a visão soviética do comunismo dominaram tanto o comunismo francês quanto o do Sudeste Asiático. Ho Chi Minh e os vietnamitas eram o bloco mais populoso e poderoso dentro do comunismo do Sudeste Asiático. E quando os cambojanos aderiram formalmente a um partido comunista pela primeira vez, ele era chamado de Partido Comunista Indochinês, mas era controlado por Ho Chi Minh e seus camaradas vietnamitas antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os comunistas cambojanos formaram seu próprio partido, o Partido Revolucionário do Povo Khmer, ou KPRP. Às vezes, também era chamado de Partido Revolucionário do Povo Cambojano, pois cambojano era outro nome popular para os cambojanos, mas raramente é usado hoje, e você entenderá o motivo em breve. Muitos dos homens que governariam o Camboja a partir de 1975 eram estudantes em Paris, e embora a maioria fosse de Phnom Penh e outras cidades, eles advogavam pela tomada do poder pelos camponeses e agricultores no país, além de um passo radical único entre as nações comunistas. A partir de 1953, o Camboja foi liderado por Sihanouk como chefe de Estado, com diversas agremiações políticas na Assembleia Nacional. Como você deve saber, os comunistas no vizinho Vietnã travaram uma guerra contra o domínio colonial francês após a Segunda Guerra Mundial, e em 1953 expulsaram os franceses da parte norte de seu país. Tanto os comunistas vietnamitas quanto os mais poderosos comunistas chineses liderados por Mao Zedong encorajaram e apoiaram uma insurgência comunista no Camboja a partir da década de 50. Até o final da década de 60, o apoio da China e do Vietnã permitiu que os comunistas cambojanos, agora amplamente conhecidos no mundo como os Khmer Vermelhos, tomassem o controle de grandes partes do campo, especialmente na região próxima à fronteira com o Vietnã. Os Khmer Vermelhos também trabalharam a partir de Phnom Penh, no governo, enfraquecendo o governo do ainda popular Sihanouk, que parecia ter mais interesse em desfrutar da boa vida do que em administrar o país empobrecido. Em 1970, o general cambojano Lon Nol assumiu o poder e estabeleceu um governo militar. Seu governo recebeu apoio dos Estados Unidos e os bombardeios americanos no Camboja, na tentativa de destruir as linhas de abastecimento vietnamitas no país e ajudar a derrotar os Khmer Vermelhos, acabaram ajudando, em vez de atrapalhar, os comunistas em seus esforços para tomar o controle do país. Lon Nol tinha pouco apoio fora da capital, e entre 1970 e 1975, os Khmer Vermelhos isolaram o governo militar na cidade, enquanto estabeleciam controle em grande parte do restante do país. Em 1975, Lon Nol fugiu do país e os Khmer Vermelhos assumiram o poder. O homem mais poderoso dentro dos Khmer Vermelhos era Salot Sar, que adotou o nome revolucionário de Pol Pot, uma abreviação das palavras francesas politique potentielle, ou potencial político. Ele, juntamente com um círculo interno de colaboradores, ordenaria e controlaria os assassinatos em massa que estavam por vir. Pol Pot e os Khmer Vermelhos acreditavam em uma forma radical de comunismo que esperavam trazer a igualdade entre os trabalhadores. Quer ver a parte 2? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e fique esperto. Logo a parte 2 vai ao ar. Tchau, até logo!